Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Misael, seja bem-vindo ao canal Viver Riqueza. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para estar sempre atualizado das principais notícias que acontecem no nosso mercado financeiro, trazendo sempre uma reflexão, um bate-papo, beleza? Já vamos aí na tela, ó, falando sobre dividendo. Várias empresas vão pagar essa semana dividendo, mais juros, capital próprio, excelente pagador de dividendo por sinal. E ali no finalzinho do vídeo eu vou trazer uma lista aí de algumas empresas que vão pagar. E já falando aí de alguma, né? A JH, SF, né? Vai pagar seu dividendo e será pago aí no dia 9 de junho, 3 centavos. Inclusive, é um ativo que está pagando agora mensalmente, né? Interessante, né? E o Itaú vai pagar no dia 30, seus juros de capital próprio, 1 centavo, beleza? Por ação. E nossa querida Itaúsa, não poderia deixar de falar, né? Vai pagar um caminhão de dividendo aí no dia. Vai pagar os seus proventos. 2 centavos por cada ação, beleza? Bom, já vamos falando do outro tema aí no dia de hoje, pouco movimento, feriado lá na gringa, e com isso os gringos, né, não investiram aqui no Brasil essa questão de negociação, mas esse péssimo otimismo em relação ao IOF, teve pouca liquidez, enfim, não foi um dia muito legal no dia de hoje, apesar de ter um ativo aí muito subindo, mas a grande maioria ficou ali, elas por elas, beleza? A gente pode ver no gráfico aí de baixo, né, que alguns ativos teve pouca movimentação no dia de hoje, beleza? Bom, já falando aí de algumas empresas vão pagar dividendo, é sempre importante, né? A gente está aí acompanhando esses ativos, né? Por uma composição de carteira, inclusive, né? Esse dividendo que a gente vai aproveitar para comprar mais, né? Lá no Instagram eu faço um balanço aí, né? Todo mês dos ativos que eu estou comprando, que está caindo em relação a dividendos, juros de capital próprio, e pode observar, se você entrar lá, né, que mensalmente, né, vocês mantém, né, uma crescente, né, em relação ao valor que é pago, né? Conforme você vai aumentando sua posição dos ativos, né, em quantidade, né, naturalmente você vai recebendo mais. Isso aqui não é recomendação de investimento, nada disso. Aqui um estudo de caso, mas a consciência de você manter sempre os aportes, inclusive reaplicar os dividendos, faz toda a diferença com o passar do tempo. Beleza? Se você não me segue lá, Viver de Riqueza no Instagram, beleza? Bom, na tela aí, ó, já falando de End, vai pagar R$ 1,14 por ação, amanhã, dia 27. E aí, Itaúsa, que eu também tenho em carteira, não tenho a End, né, mas tenho a Taesa, vai pagar 55 centavos, o Inite por ação, beleza? Então, uma lista gigante aí de empresas que vão pagar. Esse mês, assim, geralmente é um mês bom, né, em relação a pagamento de dividendo. Muitas empresas já anunciam, né, nesse mês. E é uma lista enorme, então eu só trouxe aqui um resumão mesmo para a gente fazer uma reflexão e ficar mais aclareado sobre o tema. Bom, uma matéria muito boa, se você tem interesse de estar lendo sobre outras coisas diferentes, né? Lá no exame, né? O brasileiro trabalhar até o dia 29 de maio apenas para pagar imposto, né? Aponta estudo. Pô, isso aqui é complicado, cara. Em 2025, o contribuinte brasileiro terá que trabalhar um dia antes, dia 29 de maio, apenas para pagar tributos ao governo federal, estadual e municipal. Caramba, você já pensou nisso? Se trabalhar o início do ano todo, pegando engarrafamento, pegando chuva, passam tantas situações apenas para pagar imposto. Cara, é uma situação assim... tem que rir para não chorar, só pode, né? Isso significa que 40% da renda média brasileira será destinada ao pagamento de impostos, né? Taxas e contribuições, né? Acho que a sensação que a gente tem no nosso dia a dia, né? Não só em relação à inflação, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente, quando vai ao mercado, realmente, né? O nosso dinheiro ele não está rendendo, ou seja, a gente compra menos gastando mais, os alimentos caros, aqueles alimentos da nossa cesta básica, arroz, feijão, uma farinha, uma carne ou um legume, alguma coisa. Você sente que no seu dia a dia tá caro. Não é assim, eu tô falando de política, nem gosto de falar de política. Mas você, assim, no seu dia a dia, as coisas tá realmente caras, né? E não rende, né? Não rende quase nada. Então isso é meio complicado, né? Isso, assim, imagina, assim, o trabalho e tudo mais, mas imagina as pessoas de baixa renda, tem uma vida um pouco mais difícil para manter uma família, né? Alimentar os filhos. É complicado, cara. O que impactou o cálculo do imposto, né, de 2025. Realmente, né, esse ano, eu estava fazendo ali a declaração de imposto de renda, eu mesmo faço. Em relação a isso, eu vi que esse ano minha restituição vai ser bem menos do que em relação ao ano passado, né? Depois de um período de desonerações, né, 2022 e 2023, os estados voltaram a levar o ICMS, né, sobre os combustíveis e sobre importações de até $50.
Complicado, hein? Além disso, diversos estados elevaram as suas alíquotas modais de ICMS para garantir maior participação no futuro imposto sobre bens e serviços. Meu irmão, não tá fácil não, hein? A mudança, no entanto, ocorreu dia 1º de abril, no dia da mentira, quando 10 estados passaram a adotar a alíquota de 20%. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, Sergipe. E nosso querido Rio de Janeiro ficou de fora. Achei estranho, hein? Bom, não está aqui. Bom, e aqui, em relação ao período, né? Os dias trabalhados para pagar imposto vem crescendo, né? Aqui eu cortei a tela, né? Só para poder adiantar também numa tela gigante. Começa lá 1986. Se eu pegar de lá até aqui, não vai caber na tela do computador. Então eu cortei. Então, 1986, eu acho que eu tinha 1 ano de idade. Dias trabalhados para pagar impostos, 82. E meses, 2 meses e 22 dias. Complicado. Agora, em 2025, claro, você pode ver na tela que os anos anteriores também manteve vamos dizer assim, uma média, né, de 150 dias, mais ou menos, fazendo uma conta de padaria aqui. Mas em 2025, a nossa realidade de agora, 4 meses e 29 dias trabalhados para pagar imposto. Assim, é complicado, cara. A gente vê assim, não só, como eu falei anteriormente, no dia a dia, a inflação alta, as coisas caras, mas você, assim, vamos trabalhar pra caramba para pagar imposto, assim, dessa forma, você trabalha muito tempo para pagar imposto, é complicado. E você tem a sensação que, caramba, tá surgindo imposto até do fundo da terra, que tudo que é imposto saindo dali, daqui, é complicado, assim, um momento bem difícil. Espero que as coisas melhorem, que eu sou bem pessimista em relação a isso, mas tá bem complicado. Em relação à sensação, né? Muito ruim, né? Você ir no mercado e você não conseguir comprar quase nada, assim, complicado. Bom, falando aí de criptomoeda, tivemos agora recentemente esses dias, né, um movimento bacana de alta, né? O Bitcoin passou em 600 mil, sempre eu trago print de tela aí, coloco lá no Instagram, né? E nesse momento que eu fiz esse print aí, né, tá os 620 mil, né? Interessante, uma alta bem forte. O Ethereum manteve aí os 14.500 e o XRP R$13,10, fazendo uma conversão aqui, beleza? Bom, tem uma posição lá em Bitcoin, XRP. Tô aguardando aí o movimento de alta, principalmente XRP, né? Espero bater lá só os 17, 18 reais. Eu espero também realizar uma parte do lucro, né? E fazer um rebalançamento, né? Mas as criptomoedas, na verdade, né, fazem uns movimentos muito fortes de alta. Inclusive, se eu não me engano, foi no vídeo anterior a esse, né? Eu falei lá, ó, a Solana tinha batido mais de 1.000. Agora voltou um pouquinho, 999, né? Então, assim, vai muito em relação ao perfil da pessoa, né? Como eu disse, as criptomoedas são uma volatilidade e tal, mas, de certa forma, você está ali no mercado externo, é algo descentralizado, não tem mão do governo em cima disso, né? Mas é interessante, é bom avaliar para o futuro. Beleza. Bom, como eu falei, né, eu estou acompanhando o mercado aí, eu estou com um saldo lá em conta, que eu faço na porta do mês, e conforme eu vou recebendo lá os proventos, dividendo, eu vou deixando lá. Lá eu tenho na conta R$174 e alguns quebrado, né? E com esse dinheiro aí, eu não sei se vai dar tempo para fazer um aporte e aproveitar esse dinheiro, rebalancear, ou vou esperar virar o mês para inteirar mais um dinheiro e comprar alguma coisa. Esses ativos aí são minhas maiores posições, ó. Banco do Brasil tem 100 ações, meu preço médio lá está R$ 27,64. E nosso querido Banco do Brasil está R$ 24,70, né? Estou de olho nesse daí. Petrobras, eu tenho 70 ações, está lá no preço médio de 35 e o preço de mercado está R$ 31. Ambos os casos, né? Eu particularmente, pelo menos em ações que pagam dividendo da minha carteira, eu não ligo muito em relação a quanto estou ganhando e quanto estou perdendo, tá? A minha maior preocupação é eu comprar mais com menos, gastando menos, né? E aumentar a minha quantidade. Então eu não observo tanto. Claro que se você olhar assim, é questão mais para mim, questão de erro. Você vê ali, porra, tô negativo 300. Ah, porra, tô positivo 500, sei lá. Mas para mim eu não vejo muito em relação a isso agora. Deixa lá pro futuro talvez. Mas eu espero, né, aumentar a minha posição em cada ativo. E isso significa que eu vou receber mais, naturalmente. Beleza? Então, quando eu vejo isso, né, que tá negativo, vamos dizer assim, né? Eu vejo como janela de oportunidade, porque assim, um ativo que eu estou aumentando gradualmente, né, a minha posição, e vejo estar num preço muito mais barato que eu estava acostumado a comprar, lógico, é uma janela de oportunidade, ou seja, posso comprar mais gastando menos, e com isso aumento mais minha posição, beleza? Então assim, estou de olho,
Vou ver o que eu vou fazer. Semin também, né? Eu tenho 360 ações, eu espero esse mês bater os 400. Vou ver o que eu vou fazer, né? Se eu espero virar o mês, ou se eu compro pouco agora. E, inclusive, né? Bateu os seus preços de mercado 500, R$ 5,52. Hoje eu estava aí por volta dos seus R$ 5,40 e poucos centavos. E meu preço médio é R$ 5,59. Esse ativo já passou aí dos seus R$ 6, que bateu R$ 7 esse ano, né? E estou acompanhando até chegar a uma certa posição, depois eu vou partir para outra ativa, né? E assim escalonando as minhas posições. Semig, eu tenho 100 ações e agora, né, tá aí no preço de mercado de R$ 10,78 e meu preço médio está lá na casa dos R$ 11. Não sei se você percebeu, né? Mas tem algo interessante na tela. Todos esses ativos, até eu acho que tem mais dois ativos, estão alugados, ou seja, são ativos que eu não pretendo vender tão cedo. Estou deixando lá na carteira, como eu disse, para aumentar a posição para o ano, né? E eu recebi mais dividendo, então vai cair uma merrequinha desses valores aí que estão alugados. Beleza, pessoal? É aproveitar a oportunidade que tem, que a gente poder ganhar um dinheirinho aí de lá, de cá. Isso é muito importante porque com isso eu recebo lá um trocado, intero com outro, intero com mais um, e aí acabo comprando mais uma ação, mais dois fundos imobiliários e tudo mais. E aí a carteira vai performando e crescendo naturalmente. Beleza, pessoal? Um vídeo bem curto para a gente trocar uma ideia, uma reflexão. E aqui é sempre algo assim, estudo de caso, né? Não é recomendação financeira de ativo, nem nada disso. É sempre a gente trocar ideia de uma forma bem leve, popular, para a gente estar aqui aprendendo e entendendo, né, o que está acontecendo aí no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Ó, se inscreva aqui no canal e se inscreva lá no Instagram, Viver de Riqueza. Valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.